X-Men 97 está chegando no final agora do seu primeiro arco, galera. Por quê? A gente sabe que X-Men 97 trouxe pra gente muita ação, muita cena badass e, claro, trouxe pra gente muita revelação. E agora está chegando ao final da sua primeira temporada. Mas antes, sem mostrar pra gente o porquê X-Men é de fato tanto sucesso, né? Realmente X-Men, galera, quem não gosta de X-Men não tá vivendo em outro mundo. A gente sabe que os mutantes mais casca-grossa do planeta agora tá chegando ao final da sua primeira temporada, mas a próxima vai vir daquele jeito. E inclusive vai trazer de volta outros mutantes, vai trazer também mutantes que a gente perdeu nessa primeira temporada. E é sobre isso que a gente vai falar e como isso poderá acontecer. Então vamos dar um pulinho lá pra gente entender como isso é possível. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo beleza, eu quero pedir humilde para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe que está crescendo graças a vocês. Devagarzinho a gente estamos chegando lá. Então vem fazer parte da nossa equipe, compartilha nossos vídeos, sinta-se em casa, o canal é de vocês, beleza? Então dá nosso recado, vamos ao que interessa. Galera, X-Men 97 está chegando ao final aí do seu primeiro arco, da sua primeira temporada. Mas antes, claro, trouxe muitas cenas badass de ação, emocionantes, mutantes reveladores e muito segredo que foram expostos, né? Que foram expostos aí pra gente poder matar nossa curiosidade e ficar correndo atrás de respostas. Porém, X-Men 97 trouxe sim essas respostas. E uma delas a gente viu, claro, o retorno da própria Jean Grey, né? Que a gente achava ali que a Jean que estava na casa ali da mansão não era Jean Grey, em sim a própria Madelyne Pryor. Então a gente já começou a ver que X-Men já chegou daquele jeito. Porém, a gente teve muitas cenas impactantes, emocionantes e, claro, muitas percas. Uma das percas da qual a gente não esperava era a própria perca do próprio Gambit e o Magneto. Porém, a gente sabe que o Magneto ele foi raptado pelo vilão Bastion, que é o vilão da vez. É um sentinela num corpo de um ser humano, ou seja, ele é o próprio sentinela. Ele é, digamos, um humanoide. Tá, galera? Então a gente sabe que ele conversa, ele se identifica, sabe? Ele é a própria máquina, ele é o próprio sentinela em pessoa. Ele é um vilão super casca-grossa. Inclusive o próprio professor Xavier, ao conhecer ele há muito tempo, tentou recrutar ele para o seu grupo, né? Para fazer parte ali do programa Professor Xavier, mas os seus pais foram relutantes e não deixaram. Então, devido a isso, o tempo passou e ele acabou se tornando um vilão. Ele tinha a capacidade de se comunicar com as máquinas. Então o Bastion é o vilão da vez. Porém, galera, a gente sabe que ele não tá só, ele tá contando ali com a ajuda do Senhor Sinistro. Porém, o Senhor Sinistro pode ser que esteja manipulando o Bastion ali, mexendo os pauzinhos. Por quê? O Senhor Sinistro é um cara muito casca-grossa e muito inteligente. Ele é um cientista além do seu próprio tempo. Então a gente sabe que com a ajuda do Bastion e com a ajuda da sua tecnologia e, claro, com os conhecimentos do professor, do Sinistro, do Senhor Sinistro, a gente sabe que isso é possível. Então existe sim essa manobra entre esses dois. E claro, o próprio Bastion raptou o Magneto. E após o Magneto escapar da fortaleza, ele foi lá para o centro da Terra. E aonde ele fez o que? Ele causou um blackout, desligando todo tipo de equipamento que existe na Terra. Então a gente sabe que após o Magneto fazer esse feito, ele declarou guerra ao planeta. Não somente guerra ao próprio sistema, mas também ao próprio governo e também ao Sentinela e, claro, aos próprios X-Men. Claro que a gente sabe que o professor Xavier e o próprio Magneto, eles sempre tiveram esse atrito. O Magneto sempre achou que os mutantes são uma raça superior e eles têm que ser reconhecidos por isso. E a gente sabe que o professor Xavier não pensa dessa forma. Após o feito do Magneto, aí sim foi declarada a guerra que todos temiam.
ok? Então a gente também teve o retorno do próprio professor Xavier, que deu um sumiço, deu a entender que ele estava morto, porém não está. Ele ia se casar em outro planeta, só não se casou porque ele era obrigado a abrir mão dos seus X-Men. X-Men esses que ele ama de coração e ele nunca faria isso. Então ele acaba retornando para a Terra e, claro, chocando todo mundo. Afinal de contas, o professor Xavier estava morto, literalmente morto. Agora ele precisa, né, se encaixar novamente na turma, digamos assim, conquistar a confiança de todos. E claro que ele está chegando ali com um jeitinho. Tivemos também o retorno ali dos poderes da Aurora. Claro, galera, exatamente. A gente sabe que na zaga aqui, os poderes da Aurora voltou de uma outra forma, ok? Voltou de uma outra forma, inclusive o próprio Loki se ofereceu para fazer o que? Ajudar a própria Aurora, trazer, né, conseguir conquistar os seus poderes novamente. Mas a gente sabe que ela não aceitou e continuou a sua vida sem os poderes, ok? Já em X-Men 97, ela teve ali a ajuda do Foster, que é um próprio amigo do professor Xavier de longa data. Então ela conseguiu ali fazer com que os seus poderes retornassem. Essa foi uma grande surpresa. E uma das cenas mais badass foi o que? A própria morte do Gambit, galera. Exatamente, assim como o Magneto, o Gambit também morreu nesse duelo que houve, tá? Ali em Genosha, onde um Super Sentinela atacaram todos de surpresa. Ninguém esperava aquele ataque ali. Então houve sim, de fato, um genocídio, sabe? Foi um negócio absurdo. Então, todos ali em Genosha, todos os mutantes morreram. E quem não morreu passou a ser perseguido graças à tecnologia do Bastion. Então, o próprio Gambit ele foi vítima, tá, dos próprios Sentinela. E a gente não esperava que ele fosse, né, ser levado à morte. E definitivamente, nesse primeiro arco, nessa primeira temporada, sim, a gente pode aí entender que o Gambit morreu. Mas na próxima temporada, na segunda temporada, o Gambit pode dar as caras novamente, galera. Mas não como o Gambit que a gente conhece. Ele pode retornar como Cavaleiro da Morte, do Apocalipse. Sim, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Cavaleiro da Morte do próprio Apocalipse. Vai chegar um momento ali que o Gambit vai encontrar ali, vai, né, ter um papo ali com o próprio Apocalipse, acreditando que as ideologias do próprio vilão tenha mudado. Então, após isso, o Apocalipse oferece por fazer o Gambit um Cavaleiro da Morte e o Gambit aceita, desde que ele não mexa na sua memória, nas suas lembranças. E claro que a longo prazo, o próprio Gambit, a gente sabe que ele vai trair o Apocalipse e junto com os X-Men vai derrotar o vilão. Mas isso não vai ser logo assim de cara, ok, galera? Vai ter sim um processo até lá. Mas por que, Dom? Como é que você tem tanta certeza? Porque o ator que dá vida, a voz ao próprio Gambit, ele deixou no ar, tá, essa dúvida aí, sabe? Esse ponto de interrogação. Ele mesmo afirma que o Gambit ele irá sim voltar, né, mas não como o Gambit que a gente conhece. Então ele tem, né, ele tem essa certeza que de fato isso vai acontecer. Então ele não expressou com todas as letras, mas deixou esse ganchinho, como eu posso falar. E isso é prova viva que realmente isso pode acontecer. E cara, vai vir muita coisa beleza. A gente sabe que o próprio Magneto recrutou membros dos X-Men para, né, ajudar na sua causa. Inclusive a própria Vampira já foi logo de cara, já que ela tá pistola da vida com muitas coisas que tá acontecendo. E o próprio Magneto deixou as portas abertas para quem quiser servir a sua causa. Então os X-Men, além de lutar com o próprio Bastion, que é o vilão da vez, ainda assim tem que lutar contra as ideologias e, claro, contra a filosofia de vida do próprio Magneto, que ele acredita que ele está certo. Porém, o professor Xavier acredita que esse não é o caminho certo a ser tomado. Então, ele continua relutante em tentar convencer o Magneto que essa não é a melhor maneira de encarar os problemas. Então a gente sabe que no próximo arco, na próxima temporada dos X-Men, a gente vai ter muita ação, vai ter muita pancadaria, vai ter muita revelação, assim como o primeiro arco dos X-Men agora. Então,
Podem esperar, galera, que vai vir muita novidade, muita coisa badass. X-Men 97 não faz sucesso à toa. X-Men 97, ele continua ali, sabe, sendo tanto original como nas HQ e como nos anos 90. Então, dá gosto da gente poder ver esse clássico, né? Então, pode esperar, pode ficar aí antenado e a gente vai fazer um vídeo aqui trazendo pra vocês, com certeza, claro, e falando pra vocês que a gente acertou enquanto ao retorno do próprio Gambit como Cavaleiro do Apocalipse, Cavaleiro da Morte, tá? Com relação à própria Jean Grey, que vai ter um papel muito importante, né? Com aquela, como eu posso falar aqui, com o seu poder cósmico da Fênix. Então, tudo isso no próximo arco vai ser muito badass. Podem apostar que sim, vai acontecer muita coisa boa e eu tenho certeza que vai ser melhor do que a primeira. Então, se você sabe de alguma novidade, comenta aí que a gente vai adorar saber. Se você curtiu o nosso vídeo, compartilha, comenta, deixa seu like, se inscreva, que é muito importante e ajuda demais o nosso canal. Beleza, galera? Sintam-se em casa, muito obrigado. De verdade, qualquer coisa sobre os X-Men a gente vai trazer para vocês em primeira mão. Beleza? Então fique com Deus, até a próxima. Fui!